Aleluia. Uma boa noite a todos. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Estou alegre por este momento, por essa oportunidade a qual nos foi concedida de estar ministrando aqui a palavra do Senhor. Diante de tantos amigos que aqui eu tenho, né? Pregadores, igual o Marcos Paulo, irmãos. Eu não prego igual o Marcos Paulo, não. Estou aprendendo com ele. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Está ali o pastor Everton também. Eu louvo muito a Deus pela vida do pastor Everton, porque um dia desse mesmo eu estava lembrando quantas vezes esse homem me fez ia lá em casa, chamar para eu vir para a igreja, e muitas das vezes ele marcava comigo, eu saía antes do horário que ele ia lá em casa me buscar, mas eu acredito que em suas orações sempre ele lembrava da minha vida, e hoje eu estou aqui para glorificar o nome de Jesus juntamente com ele. Eu louvo muito a Deus pela vida do pastor Everton. Já dei muito perdido nele, né, pastor? E o pastor Marcel também, obrigado pelo convite. É uma honra, irmãos, estar aqui com a amada igreja, a qual em breve estaremos morando no céu juntamente com o Senhor. Amém, irmãos? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração há dias. Eu tenho empenhado em estudar a carta de Paulo aos Romanos, e no meu serviço, no momento que eu tenho, eu pego algum conteúdo de literatura que eu tenho e vou estudar essa carta, porque essa carta, irmãos, ela é considerada por alguns teólogos, estudantes da Bíblia, como o prato principal da teologia de Paulo. Paulo trata aqui de verdades, irmãos, extraordinárias ao nosso conhecimento. Paulo, ele anuncia, ele fala da boa notícia, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Ele fala da depravação total, o quão nós somos pecadores. Ele fala da justificação pela fé, e como, irmãos, nós temos que ter o entendimento do que é a justificação pela fé. Então, eu quero aqui meditar com os irmãos em apenas 2 versículos. Ele é muito conhecido também pela amada igreja. Romanos capítulo 3, versos 23 e 24. Amém? Romanos capítulo 3, versos 23 e 24. Aleluia. Todos acharam? A versão que eu tenho em mãos, ela diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Às vezes a versão que vocês têm em mão estão: e todos carecem da glória de Deus. Verso 24: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Senhor Deus, eu te louvo por mais essa oportunidade. E o meu pedido, Deus, é que o Senhor venha falar conosco. Deus, eu quero ser apenas o seu instrumento. E eu desejo, meu Deus, do meu coração, que toda a honra e toda a glória seja para o Senhor. Eu atribuo ao Senhor, meu Deus, essa oportunidade, essa graça de estar aqui. E eu louvo ao Senhor pela vida da sua igreja. Fale conosco, é o que nós te pedimos, ó Deus, nessa noite. Em nome de Jesus, amém, irmãos. Louvado seja o Senhor. Como eu já disse, há 8 anos, que eu converti verdadeiramente ao Senhor. Por que eu digo verdadeiramente? Eu nasci dentro de um berço evangélico. Moro aqui em Miraí, meus pais são ainda da Assembleia de Deus Ministério Madureira, e ali eu fui criado. Mas eu fui criado na igreja, mas eu não conhecia o verdadeiro evangelho, porque há uma diferença de você vir ao culto e conhecer quem é o Deus desse culto. Há uma diferença de eu ler a palavra de Deus e conhecer verdadeiramente quem é o Deus da palavra.
Há a possibilidade, irmãos, de pessoas viverem 10, 15 anos dentro de uma igreja, participar de uma comunidade cristã, mas perder a sua salvação, porque não conheceu o verdadeiro Evangelho. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Alguns homens piedosos do século 16, 17, 18, disseram que se eles perdessem a Bíblia, não estou dizendo, irmãos, que a Bíblia não é importante, mas se eles perdessem a Bíblia e ficassem com esses 2 versículos que nós lemos, seria suficiente, irmãos, para saquear o inferno e tirar homens e almas das mãos de Satanás. Esse versículo, ele contém a verdade do Evangelho. Eu procurei entender o que é esse Evangelho. Irmãos, isso nos faz pensar. Paulo, ele inicia essa epístola falando do seu apostolado e falando da vontade que ele tinha de comunicar dons à igreja de Roma. Haja vista que não temos em mãos nenhum documento dizendo quem foi o fundador desta igreja. O desejo do apóstolo era ter participação de alguma forma com a igreja de Roma. O que nós conhecemos e bem sabemos é que no dia de Pentecoste, Marcos Paulo, e estavam todos reunidos no cenáculo, e diz a Bíblia em Atos dos Apóstolos que havia homens de toda a região. Supostamente, um grupo de Roma, forasteiro, ouviu os homens que ali foram cheios do Espírito Santo, como pregou muito bem aqui o nosso pastor Marcel, e que exposição sobre o Espírito Santo, porque realmente nós crescemos em uma linha teológica que ser cheio do Espírito Santo é bater o pé e falar língua estranha, não é isso? Que a evidência do Espírito Santo é falar línguas. Não é somente isso. O Espírito Santo é mais profundo do que isso aí. Pois bem, esses homens ouviram aqueles homens anunciar o quê? A maravilha do reino de Deus. Então foram impactados e assim levaram esse evangelho para Roma. E o apóstolo Paulo fala do seu desejo de estar em Roma, do seu desejo de comunicar dons a esta igreja. O que me chama a atenção é o versículo 16 do capítulo 1, que ele diz que o evangelho de Jesus, vamos conferir: porquanto não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e assim como do grego. Irmãos, ao ser evangelizado, muitas vezes eu ouvi assim: Vinícius, Jesus quer te salvar, Jesus quer te salvar. Mas eu começava a imaginar: Jesus quer me salvar de quê? Não é isso? Irmãos, nós temos que indagar a palavra de Deus, ou seja, para aprendermos que salvação é essa que Paulo está falando. Será a salvação de um acidente, de um perigo iminente, de uma cura de uma enfermidade? Pode ser, mas qual é essa grandiosa salvação que o autor aos Hebreus fala? Nós bem sabemos o significado etimológico da palavra evangelho. Qual é o significado da palavra evangelho? Todos vão dizer aqui: boas e boa notícia. Mas se tem boa notícia, é porque estava no estado ruim, porque o estado estava como? Mal. Paulo vem com a boa notícia no capítulo 1, do versículo 1 ao 16, mas observamos o que Paulo fala a partir do versículo 18 do capítulo 1, ele trouxe a boa notícia, agora ele vai mostrar a enfermidade que precisa ser curada. Versículo 18, Paulo fala: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens. Em algumas versões vai estar: contra toda impiedade e pecado dos homens que suprimem a verdade pela injustiça humana. Eu estava lendo um livro que fala dos atributos de Deus, e o que me chama a atenção nesse livro, até eu comentei, acho que o Marcos Paulo, é que pouco se fala sobre a ira de Deus nos dias atuais.
O evangelho que se prega em muitas denominações, hoje, infelizmente, parece que o nosso Deus é um Papai Noel, não é assim? E que Ele só é amor e misericordioso. Mas entenda uma coisa, para o caráter de Deus se aperfeiçoar, a Bíblia fala que Deus é um Deus que se ira todos os dias. Salmo 7, versículo 11. Então, irmãos, esse mesmo Deus que é amor e que é misericordioso, Ele fica indignado contra o pecado. Não é um mês, não é uma vez no ano, Marcos Paulo, é todos os dias Ele se mostra indignado contra o pecado. E o autor fala dessa forma: pregadores, lembre-se momentaneamente, diariamente da ira de Deus e fale sobre ela. Porque, irmãos, nós criamos um Deus dessa forma, e assim muitas das vezes nós fomos discipulados. Deus, eu tenho que determinar, e Deus vai fazer aquilo que eu determinei. O que me chama a atenção é que o verdadeiro evangelho coloca a Deus no seu devido lugar que deve estar, e o homem no seu devido lugar que ele deve estar. Quem deve ser o centro? Jesus Cristo. Quem deve ser o centro? Deus. E o homem, irmãos, ele não é o centro de nada. Nós somos miseráveis, pecadores e carecemos da graça de Deus. Eu tenho que entender isso. Eu li a Bíblia mais de 7 vezes. Não falo isso para me gloriar, porque eu amo leitura. No entanto, no meu serviço, o tempo que eu tenho, eu estou lendo. Eu nunca achei na Bíblia, talvez os irmãos na sua tradução achou que Deus fala que o homem é especial. Tem isso, irmão? Se tiver, irmão, depois me mostra. A Bíblia me revela que Jó fala: quem é o homem para que o Senhor visite todas as manhãs, não é assim? O apóstolo Paulo fala: ó miserável homem que sou. Ele fala que entre os homens ele é o maior pecador. Irmãos, infelizmente o evangelho falso que se prega por aí tem colocado o homem no centro e leva o homem a pensar, pastor Marcel, que Deus, ele está, vou usar a nossa linguagem informal, pegando o boi de ter um servo como eu. É assim? Deus precisa de mim lá no culto. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia fala que Deus é amor. Se eu amar a Deus, Ele continua sendo amor e sendo Deus. E se eu não amar a Deus, Ele vai continuar sendo Deus. Entenda uma coisa: Deus não há sombra nele de variações. Ele é imutável, e nada que eu faça de mais nessa terra, ou de menos, vai mudar o que Ele é. Ele é Deus, entenda isso. O verdadeiro evangelho, irmãos, ele nos mostra isso, porque se ele não mostrasse isso, não havia mártires na igreja. Sabe por que aqueles homens morriam? Porque eles entenderam a sua situação. E qual era a nossa situação? Paulo trata aqui no capítulo 3, não havia um justo sequer, irmão. Paulo fala para o judeu, que julgava o gentio por práticas que também eles faziam, e Paulo mostra que tanto gentios e judeus, todos pecaram, e todos carecem da glória de Deus. Todos nós, irmãos, entramos, como diz aqui o pastor Marcel, e eu lembro muito bem, estávamos na fila para o inferno, irmão. Agora, essa fila para o inferno, nós merecíamos ela sim ou não? Merecíamos, e merecemos. Lembra, Marcos Paulo? Irmãos, isso nos faz entender o que é a gloriosa e grandiosa salvação. Presta atenção, o evangelho não só consiste em eu vou aceitar Jesus porque eu vou mudar de vida. Não é assim que nós ouvimos muitas das vezes? Se o meu casamento está destruído, vem para Jesus que o seu casamento vai ser restaurado. Irmãos, não estou dizendo que isso não vai acontecer, mas entenda uma coisa, eu tenho que entender a minha situação. Às vezes não há muito arrependimento hoje em nosso meio, há muito remorso.
Pessoas que vêm e choram, mas depois continuam fazendo as mesmas coisas. Porque não pregamos o evangelho como pregavam os apóstolos. O pastor Marcelo citou muito bem aqui João Batista. Qual era a pregação de João Batista? Imagina João Batista na nossa geração. A igreja dele ia ter muito membro. Ia muita gente no Jordão ouvir João Batista? Não ia, irmãos. O que me chama a atenção é quando ele olha para os religiosos, ele fala: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir do quê? Da ira vindoura. Deixa eu te dizer uma coisa, essa ira não cessou não, ela ainda está vindo, e um dia vai acontecer o derramar da ira de Deus. O mesmo temor que causava no passado tem que continuar causando hoje, sim ou não? Irmãos, então eu não posso servir a Jesus porque Ele vai me proporcionar em bens materiais. O próprio Jesus, Ele não pregava isso. O que Ele pregava? Buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas. Existe um falso evangelho triunfalista que fala: se as coisas estão tudo ruim para mim, tem alguma coisa errada comigo, eu estou pecando, não é assim? E se a minha vida financeira vai mal, é porque eu tenho que me consertar, porque eu estou em pecado. Nessa ótica, olhando para o maior líder do cristianismo, o ministério de Paulo foi um fracasso. Vocês já pararam para estudar e refletir como findou o ministério deste homem? Ele não estava em nenhum hotel 5 estrelas, em nenhum harém, nenhuma praia. Não, irmãos, ele estava em uma masmorra, esperando os dias de quê? Da sua soltura? Não, irmãos, do seu martírio. O que leva aquele homem a falar assim: Timóteo, vem ter comigo depressa, não é isso? Traga os pergaminhos, livros, a capa, traz Marcos, porque vai ser útil para o ministério. E aquela frase que ecoa em nossos corações: porque eu combati um bom combate, completei a carreira e guardei, e a certeza da salvação que ele tinha. Que coisa linda, pastor Marcelo. Hoje você pergunta, faz uma pergunta na igreja: você tem certeza da sua salvação? Vai criar uma interrogação muito grande assim. Se fizer aqui uma figura, né? Se o Dinei desenhar aqui, fazer uns quadrinhos aqui, e coloca aquele balãozinho cheio de interrogação: será que eu sou salvo? Porque, irmãos, esse evangelho que se prega hoje, infelizmente, em muitas denominações, faz com que pessoas tenham incerteza da sua salvação. Infelizmente. Eu louvo a Deus, não sou de bajular ninguém, irmãos, mas ainda tem pessoas com compromisso com a palavra. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Marcelo, pastor Everton, o Caio que não está aqui, Marcos Paulo, uma geração de jovens que Deus abriu a visão para o que é o verdadeiro evangelho, porque a antiga geração, infelizmente, alguns têm se corrompido. Os prazeres dessa vida têm sido superior ao que Deus pode nos revelar naquele grande dia. E isso, irmãos, nada se compara ao que Cristo vai nos revelar. Amém? Então, eu tenho aqui algumas declarações. Todos pecaram. Paul Washer, ele fez uma seguinte pergunta no seu livro: por que não tememos diante disso? Ao ler esse texto, irmãos, todos pecaram. Isso não tem que causar um temor em nós? Sim ou não? Eu acho que sim. Todos pecaram. Paulo não está dizendo alguns, ele está afirmando aqui: todos pecaram. Às vezes você pode dizer assim: não, mas eu nasci em um berço evangélico e não sou pecador. Espera aí, quem disse que você não é um pecador? A Bíblia fala que em Gênesis 8, versículo 21, o pecado está em nós desde a nossa mocidade ou da nossa meninice. Isso, irmãos, é tratado em seminários teológicos como a depravação total. Entende uma coisa? Uma criança pode ter 8, 9, 10 meses, é uma pecadora. Ele fez uma ilustração no seu livro, O Verdadeiro Evangelho, que me chamou a atenção. Ele falou: pega uma criança de 18 meses,
Quando ela quer pegar algo da sua mão e você não deixa, você fala não, ela quer pegar, você fala não, e ela quer pegar. A reação dessa criança é bater na sua, não é isso? Uma criança de quantos meses? 1 ano e meio. Aí ele fala assim, imagina se essa criança tem 18 anos, ela ia pegar o objeto da sua mão, e ainda ia te dar uma bofetada na cara, que você ia cair ao chão. Ele está mostrando aqui como nós somos, desde nossa meninice, pecadores. E ele disse, certo jovem, uma vez, ao ler o texto, que a maldade está no coração humano, desde da sua meninice, diz ele que certo jovem perguntou a ele, pastor Paulo, eu não concordo com a sua interpretação. Ele disse, eu nem interpretei o texto, eu só fiz a leitura. É a Bíblia que está dizendo que todos nós somos pecadores desde a nossa meninice. Mas ele disse, eu não sou tão pecador assim. Ele falou o seguinte, você acha que precisa de quantos pecados para se tornar um pecador? Adão pecou quantas vezes? Para colocar a humanidade inteira em xeque. Entenda uma coisa, irmão, nós somos pecadores. Se eu tivesse a capacidade de saber o que você estava pensando e colocar nesse telão aqui, irmãos, não ficava ninguém aqui para ver os pensamentos, não é? O que eu pensei no dia hoje, e se tivesse essa capacidade de colocar num telão, irmãos, eu ia sair correndo de vergonha naquela porta, porque infelizmente os nossos pensamentos são falsos. Eu tenho que entender isso, porque o verdadeiro evangelho me revela isso. Irmão, se eu não entender o quão pecador eu sou, eu não vou entender o tamanho da salvação que Jesus proporcionou para mim. Se eu não entender, irmãos, a miséria que eu estava vivendo sem Ele, eu não vou entender qual tamanho a graça. Quantas vezes eu ouvi falar, graça, favor imerecível, eu não mereço a graça, mas que graça é essa que eu não mereço? Que favor é esse que eu não mereço? Nós temos que procurar entender isso, e nós não merecemos mesmo, irmão. Um dia eu estava ministrando na escola bíblica, e me fizeram a seguinte pergunta, se Deus foi injusto. Tem um irmão lá que gostava de indagar, Deus é injusto salvando uns e outros não? Eu falei, não, Deus não é injusto. Deus só seria injusto se eu merecesse alguma coisa e Ele tirasse aquilo que eu merecesse, mas o que eu mereço é o inferno. Então se Ele me condenar hoje para o inferno, Ele não está sendo injusto comigo não, Ele está sendo justo, porque Deus, Ele é justiça. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Eu quero fazer aqui algumas comparações, até 10 horas, sobre o falso evangelho, e logo após entrar novamente no texto. Hoje vivemos um evangelho sincrético. O que é esse evangelho sincrético, irmãos? É uma mistura de religiões. Existem pessoas que se converteu da Umbanda e veio para o meio cristão, só que não se libertou totalmente da Umbanda, e coloca alguns movimentos, que eles aprenderam lá, dentro do cristianismo. Isso, irmãos, vai virando uma mistura, que nós devemos sair fora disso. Esse sincretismo, essa mistura de religião, esse não é o verdadeiro evangelho. Paulo dá um conselho a Timóteo a perseverar na sã doutrina, ou seja, na pura, na doutrina que é sadia. Mas hoje, infelizmente, parece que o que atrai, não é assim? São os grandes sinais, não é isso? São as maravilhas. E que é maravilha maior, irmãos, do que o evangelho, do que a exposição da palavra. Irmãos, eu vou confessar, eu já gostei muito de um barulhinho, né, Marcos Paulo? Mas o dia que eu conheci o verdadeiro evangelho, irmãos, eu aprendi o que é o poder de Deus para a salvação. Então eu tive que me reciclar novamente, porque eu aprendi que para eu aprender algo, eu tenho que abrir mão do que eu aprendi, e vir novo, para aprender algo novo. Porque tem pessoas que não querem aprender, abrir mão das raízes antigas de forma nenhuma. Se é para crescimento, irmãos, abre mão.
Vamos aprender algo novo que vai nos edificar. Um evangelho antropocêntrico, que, irmãos, tem demais hoje. Me perdoa se tem algum aqui que gosta que tem como referência alguns nomes que eu vou citar aqui, mas eu estou com a Bíblia. Certa vez eu ouvi a Priscila Alcântara falar que a inspiração, ela leu Crônicas de Nárnia, não é assim? E se inspirou-nos para louvar a Deus. Eu acho que eu não vejo outra inspiração a não ser na Bíblia e na obra da sua criação. Estou certo? Se eu estiver errado, os irmãos me corrijam. Mas eu não vejo outro lugar para se inspirar em Deus, a não ser uma coisa. Como eu vou inspirar em Deus em uma coisa que foi criada por homens e pecadores ainda? Com outras ideias, a não ser ganhar dinheiro, não é assim? E influenciar uma geração. Homens que dizem que eu sou o centro, não é assim? Homens que dizem que eles se acham tão santos, que não se acha que é diferente de Deus, se iguala a Deus, são semideuses. Irmãos, fuja dessas mensagens, que enche o meu ego. Irmãos, eu amo quando eu chego em um culto, e o pastor prega e aperta. O pastor Évido pregou aqui domingo, apertou muita gente, porque para ser discípulo, muitos querem ser discípulos, mas não querem pagar o preço do discipulado. Foi como ele ensinou aqui, o preço do discipulado, irmãos, é deixar de viver a sua vida para viver para Cristo. E viver para Cristo, irmãos, não é fácil, tem que renunciar a muita coisa, mas deixa eu te dizer uma coisa, o evangelho não mudou, e tem que continuar renunciando até a vinda dele. Não mudou, irmãos. Esse evangelho que te coloca lá em cima, ou seja, na mesma posição que Cristo no culto, fuja dele. Porque o evangelho da cruz, irmãos, é um evangelho de renúncia. Se você for olhar a cruz na Bíblia, o que simboliza a cruz? Sofrimento, vergonha. Se você olhar no que diz a Bíblia sobre quem sobe no madeiro, a Bíblia fala, é um maldito. E nós, irmãos, vamos carregar essa cruz até o fim, porque o nosso Cristo, que não merecia carregar ela, carregou. Então, irmão, nós vamos pregar esse evangelho da cruz até o fim. Levar isso a sério, irmãos. Eu comecei a compreender isso. Falei, irmãos, eu pensei, meu Deus, eu não sabia que era evangelho, agora que eu estou redescobrindo o evangelho. Eu comecei a entender quem era eu na igreja de Cristo. Irmãos, nós carecemos da glória de Deus. Esse evangelho místico, quem aqui já foi em uma igreja mística? Eu já fui, irmão. Meu Deus. Certa feita eu fui pregar em uma igreja que me passava a oportunidade para pregar, eu tinha que esperar uns 10 minutos, os irmãos acalmar a euforia, porque, irmãos, nós temos que saber diferenciar o que é avivamento de emocionalismo e movimento. Estou lendo um livro do Dr. Martin Lloyd Jones, que ele fala sobre os puritanos, e ele fala sobre esse avivamento que aconteceu no passado, e que pode acontecer nos dias atuais, só que ele fala sobre evitar alguns exageros que tem, irmãos, em muitos lugares, não é isso? Porque que avivamento é esse que não transforma a vida de ninguém? Irmãos, olha a história, os grandes avivamentos, pessoas foram cheias do Espírito Santo, e aquela pessoa cheia ganhava mais almas para Cristo, e isso foi fazendo com que a igreja veio crescendo e triunfando em meio às tribulações e às perseguições. Isso é um grande avivamento. Agora, aquilo que só me faz rodar e pular e me emocionar, irmãos, às vezes essa emoção é emoção falsa. Infelizmente eu já tive em culto que o pregador teve que chamar a atenção, quando o corinho estava cantando aqui na frente, todo mundo está rodando, mas agora é a hora da palavra, todo mundo vai para trás da igreja, que negócio é esse? Eu já vi isso. Isso, irmãos, infelizmente, está longe do que é o Evangelho de Jesus Cristo, longe.
E se quiserem pensar mal de mim, não tem problema, porque o meu compromisso é com a palavra de Deus. Não estou dizendo aqui, irmãos, que nós não falamos em línguas estranhas. Não estou dizendo aqui que não há dons para a igreja. Há dons sim. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 12. Mas Paulo fala também que é tudo com ordem e decência. Infelizmente o que está faltando é a ordem e decência. Irmãos, a reverência dentro do culto. Eu fico imaginando esses homens do passado nos cultos atuais, aonde pessoas se referem a Deus falando, parece que está falando com um amigo mais próximo, ou qualquer um da rua. Esse é o meu pensamento. Deus, ele tem que ser, tem um salmo, agora esqueci qual é, fala que Deus, ele é grandemente reverenciado na congregação do justo. Deus tem que ser reverenciado. Quando, irmãos, nós vamos falar, vou cultuar a Deus, entenda uma coisa, eu não venho aqui prestar culto para o pregador, nem para o pastor, eu venho prestar culto a Deus. E a palavra culto significa serviço. Eu venho aqui, irmãos, dar o meu serviço a Deus, o meu tempo para Ele. Então, Ele merece a honra, Ele merece a glória. E esse evangelho triunfalista, que fala da confissão positiva, teologia da prosperidade, orações proféticas e novas unções. Irmãos, é só ligar a televisão que você vê isso tudo. E existe, infelizmente, um grupo aí que agora diz que o que está crescendo no nosso meio é o desigrejados. Ou seja, eu vou cultuar Deus em casa, ainda mais com essa pandemia. E liga lá, irmãos, em certos programas religiosos, irmãos, entenda uma coisa, o falso, ele não vem escrito aqui na testa, falso evangelho, falso profeta, ele tem aparência de verdadeiro, mas é falso. Eu já comprei muito tênis da Nike, falso, com aparência verdadeira, durava pouco. Quem nunca comprou? Mas eu estou ilustrando aqui que o falso, irmãos, ele não vem destacando que ele é o falso, não. Ele vem com aparência de verdadeiro. Fala semelhante ao verdadeiro, mas não é verdadeiro. E tem um dom que nós devemos pedir a Deus, discernimento. E a Bíblia fala, provai os espíritos, não é isso? Porque nós temos isso também é ensinamento de falso evangelho, sobre o ungido de Deus, não é isso? Nós não podemos falar do fulano porque ele é ungido de Deus. Mas Davi respeitou Saul. Eu ouvi uma frase que fala que Davi ele romantizava Saul, não é isso? Mas Deus não falou para Davi não matar Saul. Deus o entregou. Mas Deus não está dizendo, não toque em Saul não, Davi, porque ele é meu ungido. Deus já havia rejeitado Saul há muito tempo. Se Deus rejeitou a Saul, então nós vamos respeitar a pessoa que está ensinando um falso evangelho? Irmãos, nós devemos protestar sim. Imagina Lutero se ele pensasse dessa forma. Não vou falar contra a igreja não, porque só tem ungido aí. Não acontecia a reforma protestante, irmãos. Imagina Paulo estudando sobre a sua biografia. Se nós analisarmos as cartas paulinas, ele mais tratou de ensinos contra os falsos, não foi isso? Ele escreve aos Gálatas, defendendo o evangelho com unhas e dentes, fazendo ali uma apologia ao evangelho. Se alguém pregar um outro evangelho que vocês não receberam de nós, é anátema, é maldito. E ele cita alguns nomes, foge do fulano, foge do ciclano. Aí nós vamos, não posso falar porque é ungido, irmãos, é a palavra de Deus. E ela tem que ser anunciada, queiram ouvir ou não, porque o nosso compromisso, irmãos, é com o verdadeiro evangelho. Então nós temos que ter esse cuidado, porque nem tudo, irmãos, que assemelha ao evangelho é o evangelho verdadeiro. Vinícius, é pecado ser próspero, rico? Não, irmãos, não é pecado não, desde que você saiba a lidar com isso. Porque tem pessoas que começam a amar mais o dinheiro do que a Deus.
Entenda uma coisa, Deus tem que estar sempre no centro da sua vida, sempre em primeiro. E outra, se eu quero me enriquecer, eu aprendi isso, não é orando a Deus que Ele vai pagar minha conta, a minha dívida, não, isso foge disso. Eu ouvi um testemunho uma vez, e isso virou até chacota dos ímpios. Um certo homem foi a uma determinada igreja e disse: eu estava com a dívida tão grande no banco, que eu peguei a toalhinha, setou uma benção, coloquei na porta daquele banco, no outro dia não tinha dívida nenhuma. Aí o apresentador da televisão pegou uma toalha grande, eu falei: não, eu vou passar nesse banco lá, porque a minha dívida é maior que a dele. Entenda uma coisa, esses falsos evangelhos têm feito com que o nome de Deus seja blasfemado entre os gentios, e Paulo fala isso em Romanos capítulo 2, Paulo se dirige aos judeus: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. O nome de Deus, irmãos, não é blasfemado por causa do ímpio, não, é nós, o nosso mau testemunho. Que nós possamos compreender isso, que nós vamos ter, irmãos, essa ideia do que é o verdadeiro evangelho. Vamos voltar então para o livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23 e 24. Isso, como eu disse, me causa um temor quando eu leio esse texto, porque é uma realidade que nós vivemos. Todos pecaram, irmãos. O que me chama a atenção do verdadeiro evangelho pregado é isso: ele me mostra quem eu sou e quem Cristo é para nós. Olha o versículo 24: pois como está escrito, por vossa causa, me perdoe, irmãos, eu estou lendo outro texto, verso 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Isso é lindo, irmãos. Eu acho que ao fazer essa leitura, a igreja aí sim tinha que bater o pé e falar a língua estranha. Olha só que maravilha de texto: sendo justificados gratuitamente. Isso me faz pensar em quê? Eu não paguei nada para a minha. Então, quem me propôs essa salvação? Quem me proporcionou esse privilégio? Irmãos, meditar na morte de Cristo, quando nós mencionamos Cristo morreu por meus pecados, irmãos, isso tem que causar um temor em nós. Marcos Paulo, isso tem que me levar a pensar: o que foi o sacrifício de Cristo? Ele merecia? Ele precisava fazer isso? Ele decidiu fazer isso. Então, a morte de Cristo, ela tem que significar muito para nós, irmãos, muito, mas muito mesmo. Quando eu falo Cristo morreu, tem pessoas, quando morreu aí o jogador Maradona, né, reverenciando, a mão de, irmãos, a morte que nós devemos reverenciar é a morte de Cristo por nós, irmãos. Olha que Paulo disse, capítulo 5 de Romanos, versículo 9, agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Entende uma coisa? Essa salvação que ele nos propôs é uma salvação. Eu comecei fazendo essa pergunta: que salvação é essa? Não foi? Salvação de quê? De um acidente? De uma enfermidade? Irmãos, entenda uma coisa: a ira de Deus. Já parou para pensar o que é a ira de Deus? É Mateus 24 que fala que o dia do derramar da ira de Deus nunca houve e nem haverá um dia como esse. E essa salvação, ela nos propôs isso, irmãos. Por isso que o autor dos Hebreus, ele fala
que nós nos escapamos de uma tão grandiosa salvação. Cristo, Ele nos justificou. Vamos fazer um cenário jurídico agora, não é isso? Essa questão jurídica. Deus é o juiz, nós somos o réu, e Cristo é quem? Qual é o papel do advogado? Nos justificar, não é isso? É nos tornar inocente da nossa causa, da nossa culpa, porque o culpado somos nós. Cristo não é culpado, eu sou o culpado, eu que sou o pecador. Mas Cristo, irmãos, Ele se torna culpado, o inocente se tornou culpado e o culpado se tornou Alguém já ouviu falar da imputação? A palavra imputação significa atribuir algo a alguém. Quando Adão peca, ele atribuiu o pecado a quem? A humanidade. Quando Cristo vai para o madeiro e morre na sua morte expiatória, a nossa culpa é atribuída a quem? Imputada a Cristo. A maravilha da salvação, quando Cristo diz está consumado, a justiça de Cristo é imputada em nós. Então agora, quando Deus olha para o pastor Marcel, Ele fala, mas o Marcel é justificado. Por quem? Pela justiça do Marcel? Não, pela justiça do Filho. Porque Isaías 64 fala que a nossa justiça é como um trapo de imundícia, mas a justiça dele não, irmãos. A justiça dele é santa, não há pecado nele. Então olha só a maravilha do Evangelho para a salvação de todo aquele que crê. E interessante, esse Evangelho não te cobra nada, ele só pede para que você creia nele. Paulo, ele fala no capítulo 8 sobre a vitória do novo homem. Qual é? No capítulo 7, acho que é o versículo 45, ele dá o grito que, ó miserável, né, homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O capítulo 8, verso 1, ele já disse, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, irmãos, entende uma coisa, a condenação, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então é preciso estar em Cristo, para ser justificado, para, irmãos, desfrutar das maravilhas que Ele preparou para nós. Sabe o que eu acho tão lindo no Evangelho, que nós não merecemos? É que nós vamos ser corredeiro com Cristo. Sabe o que é lindo nisso? Que da mesma glória que Ele participa, Marcos Paulo, diz a Bíblia que nós vamos também participar das mesmas glórias, corredeiro juntamente com Ele. Então, irmãos, vale a pena passar a tribulação aqui? Vale a pena. Vale a pena, irmãos, abrir mão de privilégios aqui na terra? Vale a pena. Porque se não valesse a pena, irmãos, ninguém ousava em morrer pelo Evangelho. Mas aqueles homens, irmãos, a visão deles não era terrena, a visão deles era celestial. Quando eu olho para aqueles homens ali pregando o Evangelho, sendo apedrejado como Estevão, irmãos, qual foi a visão daquele homem? Ele viu o céu aberto, não foi? E quem se coloca de pé diante à direita do Pai? Aí alguns dizem que o primeiro mártir da igreja foi recebido de pé por Senhor Jesus Cristo. Irmãos, hoje no nosso país, já vou entregar, pastor, o nosso evangelho é um evangelho reducionista, porque, irmãos, hoje nós temos uma facilidade muito grande de congregar, não é isso? De anunciar a Cristo. Porque imagine em lugares como no Oriente Médio, onde há uma guerra religiosa, como o Estado Islâmico, que é um forte perseguidor e opositor ao cristianismo, quando pessoas estão reunidas
glorificando a Deus, eles chegam, jogam bomba, matam, pegam famílias, como na China, aonde impera lá um comunismo, uma ditadura, que você não pode ter a sua liberdade de expressar, de glorificar o seu Deus, e aquelas pessoas, pastor Marcel, eles querem uma página da Bíblia para glorificar e fazer o seu culto a Deus. Mas hoje eu tenho a liberdade de vir, de ir, de falar de Jesus, mas nós não aproveitamos isso. Por isso talvez o nosso evangelho, na nossa nação, está dessa forma. Mas eu louvo a Deus, como eu já disse, de 100 igrejas, nós às vezes podemos tirar 2 que pregam o verdadeiro evangelho. Estou falando muito, mas ainda tem pessoas com compromisso. O que me chama a atenção na Bíblia é que Deus, ele sempre preservará um remanescente. E o remanescente fiel, irmãos, não é um grande número de pessoas, não, é poucas pessoas que vão ser fiel à palavra de Deus. Irmãos, eu creio que nós fazemos parte desse grupo. Temos compromisso com o evangelho de Jesus Cristo. Eu louvo a Deus, irmãos, por esse ministério, pelos irmãos que aqui estão, porque são homens, e aproveitem isso, irmãos. Um conselho para a igreja: aproveitem essas mensagens que aqui são pronunciadas, anunciadas. Irmãos, para nós é um privilégio, porque não é em todo lugar que está tendo, infelizmente. Tem muitos lugares por aí que abrem as suas igrejas, mas não pregam o verdadeiro Cristo da Bíblia. Hoje, infelizmente, nós estamos criando Deus, um Deus conforme a minha imagem e a minha semelhança. É um Deus que ele agrada do meu jeito, não é assim? Que conhece o meu coração. Pessoas que falam essas frases, eu acho que ela precisa de arrepender verdadeiramente, porque preciso estar em Cristo, amém? E o meu conselho final é: voltemos, irmãos, como disse pastor Hernando Dias Lopes, à simplicidade do evangelho e ao verdadeiro evangelho, e abandonemos ao falso evangelho. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. É um privilégio, uma alegria muito grande, pastor Marcel, estar aqui com os irmãos, contribuindo e propagando o evangelho. Pensemos nisso. Quando falar, vou pregar o evangelho, eu vou pregar o evangelho da cruz, o evangelho que Cristo pregou: arrependei-vos, que João Batista pregou: arrependei-vos, Pedro: arrependei-vos. Irmãos, o evangelho é arrependimento, amém? Assim eu agradeço a oportunidade e passo a palavra a quem é de direito. Glória a Deus, amém, irmãos? Essa mensagem está disponível no YouTube. Você pode pegar essa mensagem e mandar para um parente seu e falar assim: hoje eu acabei de ouvir o verdadeiro evangelho ministrado aos nossos corações. Nós temos a oportunidade de receber isso, né, através desse servo. Que Deus abençoe, Vinícius, em nome de Jesus. Palavra abençoada. Quantos foram abençoados aqui? Glória seja dada ao nome do Senhor. Vai sair o link aí ainda hoje ou não? Sai hoje, pastor, o link? O link está disponível aí em nome de Jesus. Você pode pegar essa mensagem e enviar para alguém, assistir de novo e ser abençoado mais uma vez, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos ter uma mudança aí, de acordo com a questão da lei aí, nesses dias. O culto de domingo passará a ser às 18 horas, ok? Então, domingo, às 18 horas, nós teremos culto aqui, em nome de Jesus, 9 horas da manhã e 18 da noite, amém? Então, eu peço mais uma vez a todos os idosos da igreja para virem no culto da manhã, ok, irmãos? Vou falar de novo, para os irmãos virem no culto da manhã, principalmente os idosos da igreja, em nome de Jesus. Não vamos anunciar por enquanto não, que nós vamos conversar sobre essa situação, ok? O culto de jovens, se for ter aí, a gente vai avisar pelo WhatsApp, em nome de Jesus, amém? Estamos ajustando ainda com essa questão de como vai ficar a questão do Covid aí, em nome de Jesus, ok? Dos protocolos, e eu creio que vai ser bênção para a glória e louvor do nome do Senhor, amém? Semana que vem as células estarão canceladas, justamente por causa dessa medida aí. Nós cancelamos as células para não ter muito contato durante a semana, mas vai haver um treinamento de líder de célula aqui segunda e terça-feira, ok? Então, se você quiser participar do treinamento, nos procure. A gente não pode encher muito a igreja,
tá? Tem que ser um padrão bem organizado aí para não haver problema, em nome de Jesus. Vamos orar, agradecendo a Deus, em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Deus, por essa palavra. Obrigado, Senhor, pela vida do teu servo que trouxe essa mensagem aos nossos corações. Que o Senhor Jesus possa abençoar o teu povo com esse entendimento, a revelação, o poder do Senhor, que é o Evangelho aos nossos corações. Que essa palavra frutifique, transforme o nosso entendimento, nosso interior, para a glória e louvor do teu nome. Muito obrigado, Senhor, por essa noite, por esse culto, por cada um que está online conosco pelo YouTube, que eles também recebam aí a bênção do Senhor, em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês, com todo o povo espalhado na face da terra. E o povo diz: Deus abençoe.